Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Essa história remonta aos tempos antigos. Naquela época, raças místicas como goblins, elfos, orcs e muitos outros ainda governavam a Terra. Depois de 7 anos de viagem, ela finalmente conseguiu chegar ao lugar descrito no livro sagrado da virtude. A garota de cabelos loiros, com uma mochila enorme, estava muito feliz por finalmente conseguir alcançar o lugar que estava almejando. Foi neste lugar que ela finalmente poderia convocar o herói das virtudes. Seu nome é Emma. Ela é uma das santas guias do Templo do Destino. O próximo passo era colocar os itens necessários para a cerimônia de convocação. O primeiro item é um fragmento dos chifres dourados do Anjo da Misericórdia. Ela levou um ano inteiro para adquirir. O segundo item eram as lágrimas de um dragão moribundo, o que levou 2 anos para encontrar. E o item mais importante é o crânio inteiro de uma vítima rejeitada, que levou 3 anos para encontrar. Então, ela precisava empilhar esses itens em um triângulo ao redor da fonte, que foi exatamente o que ela fez. Depois que todos os itens estavam no lugar, Emma começou a chamar pelo grande herói. Ela rezava para que ele viesse e salvasse o mundo com sua bondade, mas ela nem podia pensar no fato de que esse herói vive muito no futuro. É para lá que estamos prestes a ser transportados. Os seguintes eventos ocorrem na sede de uma grande corporação. O assistente se virou para o chefe e disse que seu capital agora só perdia para o da Ilha Máscara. Ele é o segundo homem mais rico do mundo. Isso porque eles já absorveram várias grandes empresas, mas o chefe disse que a absorção não é suficiente. Eles precisam ser totalmente digeridos o mais rápido possível e então eles se tornarão parte da carne e do sangue da empresa deles. Esse homem é o fundador e presidente do grupo GOI, o segundo na lista dos mais ricos do mundo com ativos totais de 437 bilhões de dólares. Sua assistente se aproximou dele e disse que ele estava falando a verdade e que eles deveriam fazer o mesmo. E então ela disse que ele havia trabalhado horas extras por 4 meses seguidos. Não seria melhor hoje à noite deixá-la ajudá-lo a descansar? Mas o chefe sério olhou nos olhos dela e perguntou se ela tinha terminado o trabalho ainda. Então ela respondeu que ainda não. Metade do plano que ela pesquisou para executar ainda não havia sido feito. Então o chefe disse a ela que estava lhe dando um salário de 3 milhões de dólares por ano. Será que ela realmente quer começar a trabalhar como massagista? Então ele lhe entregou um grande monte de papéis e disse que ela estava fazendo horas extras hoje. A senhora concordou com ele. Ela percebeu que não deveria flertar com ele. O presidente só está interessado em dinheiro. Depois de um tempo, o homem mega rico subiu até o topo do arranha-céu. Ele caminhou até a borda e olhou para baixo. Levantou as mãos e disse que tudo neste mundo tem seu preço. Então o dinheiro é a força mais poderosa. Naquele momento, algo incomum aconteceu. Ele se sentiu como o rei deste mundo e gritou que deveria ser o homem mais forte. No mesmo momento, ele se viu em um lugar completamente diferente, de uma teletransportação tão repentina que ele não percebeu o que tinha acontecido. O homem começou a olhar ao redor, como se fosse uma pessoa normal. Ele estava completamente nu e sendo olhado por transeuntes. Ele sentiu uma vergonha incrível neste momento, mas ele ainda não percebeu nada. De repente, a própria garota que o tinha chamado e o chamava de bravo herói correu até ele. Ela olhou feliz nos olhos dele e disse que finalmente tinha conseguido convocá-lo. O homem de cabelos negros imediatamente a agarrou e começou a correr. A garota ficou chocada. Então ele correu ao redor de uma esquina onde não havia outras pessoas e imediatamente prendeu contra a parede. Ele tinha uma quantidade incrível de perguntas. Começou a perguntar quem ela era e o que era este lugar. Por que ele estava de repente aqui? Emma virou a cabeça para longe dele e pediu-lhe para por favor se vestir primeiro e lhe entregou as roupas que tinham sido preparadas antecipadamente. Então eles falariam devagar e tranquilamente enquanto o interlocutor gritava que ele recusava. Ele ganha 300 mil dólares por segundo. Tempo é dinheiro para ele. Então ele dá apenas 5 segundos para lhe dizer o que está acontecendo. Imediatamente ele começou o relatório. A garota começou rapidamente a dizer que o Senhor do Destino estava prestes a acordar. Lá no mundo, pondo um fim a toda a vida. A lenda diz que apenas 5 bravos homens de virtude, retidão, cortesia, sabedoria e fé de mundos diferentes podem salvar este mundo. Então ela se apresentou e disse quem era e que era responsável por convocar o herói da virtude. Então ela o convidou para embarcar na emocionante jornada dos heróis. Mas antes que ela terminasse seu discurso, o homem imediatamente a interrompeu e disse que recusava. A garota não esperava essa reviravolta nos eventos. Ela perguntou por que ele não queria fazer isso. Ele estava destinado a se tornar um herói. Então o homem disse que enquanto ele pudesse estudar a ciência da vida, ele poderia se tornar o homem mais rico do mundo.
Então agora ele não tinha tempo para brincar de salvar o mundo com ela, e então ele ordenou que ela o enviasse de volta para onde ele tinha acabado de estar. Emma pediu desculpas e disse que era uma cerimônia de convocação, era um tipo de convocação de uma via só, ou seja, ela só poderia convocá-lo, mas não poderia enviá-lo de volta. Assim que Gavi descobriu que ele não podia voltar, ele estava incrivelmente assustado. Ele perguntou a ela o que ela tinha acabado de dizer. Depois de um tempo ele subiu no prédio mais alto que conseguiu encontrar e quis se despedir de sua vida. Goi tinha perdido absolutamente tudo o que tinha. Ele tinha perdido todo o seu dinheiro e todas as suas posses. Ele não tinha mais nada pelo que viver. Emma o segurou firmemente e disse. Ele disse que não poderia se matar enquanto ela o segurava com as mãos. O estômago do homem começou a roncar assim que ela ouviu esses sons. Ela imediatamente começou a puxar algo de uma pequena bolsa. Entregou-lhe algo e disse-lhe que ele era um herói e não deveria desistir. Gavi imediatamente lembrou-se de sua irmãzinha dizendo-lhe que, não importava qual fosse o problema, eles nunca deveriam desistir. Pensando nisso, ele disse que, como uma pessoa independente, não tinha tido uma vida tão difícil assim por um longo tempo. Gavi pegou a comida que Emily lhe deu. Ele disse que tempo é dinheiro e enquanto estava comendo, deixei contar-lhe sobre o mundo e quem são os heróis. Então ele começou a comer a comida que tinha recebido, deu uma mordida rápida e seus dentes quebraram da torre do sino em que estava. Ele podia ouvir gritos de que ele tinha quebrado seus dentes. Ele olhou com raiva para a garota e perguntou que tipo de pedra ela lhe havia dado. Sua companheira respondeu que era pão de marca vapor, que era difícil de morder e ficava guardado por muito tempo. Ela então começou a lamber esse pedaço de pão e disse que, enquanto esse pão fosse lambido antes de comer, não haveria problema. O homem disse que não comeria e perguntou se ela tinha alguma outra comida, mas ela disse que era o último pedaço de pão de marca. Foi especialmente preparado para o herói da virtude. Ela guardou por 5 dias e não o comeu. Gavi decidiu esclarecer. Ela te manteve longe da comida por 5 dias só por este pão que parece uma pedra e está a vapor. É verdade que ela não comeu por 5 dias. Amy respondeu que era correto. Então seu interlocutor perguntou se ela estava tão ofendida que nem podia comprar comida. Emma respondeu que isso também era verdade. Ela não tem absolutamente nenhum dinheiro no momento. Gavi perguntou se a congregação no templo, do qual ela é membro, não lhe deu dinheiro. Emma respondeu que não entendia por que deveriam lhe dar dinheiro. O homem respondeu que ela acabará de dizer que era a guia sagrada do Templo do Destino. Já que ela está chamando os heróis para a igreja, deveria haver uma relação cooperativa entre ela e a igreja. Nesse caso, eles não deveriam pagar a ela. Emma respondeu que o único ensinamento de seu Templo do Destino é salvar o mundo. Não é um trabalho, mas uma missão sagrada para salvar milhares de pessoas. Então, seu interlocutor pensou que parece que neste outro mundo também existem parasitas. Ele rapidamente aprendeu contra a parede novamente, então disse que ela não recebeu não apenas o pagamento adiantado e a promessa de recompensa, mas nem mesmo comida e roupas básicas. Em outras palavras, ela o chamou para ajudá-la a salvar o mundo. Isso é realmente um abuso irracional de poder. Mas se ele não os ajudar, o mundo vai acabar e ele pode ir para casa. Quando sua companheira respondeu que não era assim, ela tinha preparado um artefato sagrado excepcional para o herói da virtude. As meninas lhe mostraram a espada do Rei Virtude. É uma arma poderosa. Gavi não ficou entusiasmado com tal presente, mas Emma disse para ele pegar essa espada e sentir seu poder. Gavi aceitou a espada e pensou no que o templo poderia lhe dar, que nem mesmo fornecia comida e roupas para seus heróis. Mas de repente algo chamou sua atenção. As luas douradas escuras que cobriam toda a espada pareciam um dragão dourado flutuando nas nuvens escuras. Um conceito de design refinado com bordas afiadas combinadas com uma forma simples. Parece que esta espada é definitivamente um tesouro entre tesouros. Sua senhora respondeu que era verdade, de acordo com os registros da Guia Sagrada da Virtude. Desde que ele ajude altruisticamente centenas de pessoas em aflição, então ele pode obter a aprovação do Rei da Espada da Virtude. Gavi perguntou se esta espada não era uma arma exclusiva para heróis da virtude. Então ele, como um herói da virtude, é o proprietário desta espada, certo? Emma respondeu que estava certo. Ela pensou que os homens estão sempre interessados em armas. Gea pensou que era luxuosa e muito bonita. Então depois de um tempo eles já estavam na mesma sala junto, onde Gavi trouxe sua espada. Ele colocou a espada na mesa e pediu ao proprietário para estimar quanto valia a espada. Como se viu, eles foram a uma loja de penhores. Gavi queria vender a relíquia para conseguir o dinheiro.
A menina tentou impedi-lo. Lágrimas vieram aos seus olhos e ela perguntou o que ele estava fazendo. O homem respondeu que ela já não tinha concordado que era sua espada. É claro que ele pode decidir o que fazer com ela e olhando para a situação atual o dinheiro é muito mais útil do que a espada. Emma respondeu que mesmo que isso fosse verdade, esta arma tem uma história de mais de 1000 anos, é uma espada lendária. Gavi olhou para ela surpreso e perguntou se era realmente uma arma lendária. Emma respondeu que agora ele deveria saber o quão importante esta espada é. Então, seu interlocutor respondeu ao dono da loja de penhores que ele ouviu tudo. Era uma espada elementar com 1000 anos de história e ele esperava que ele avaliasse cuidadosamente. O dono da loja de penhores começou a examinar a espada e disse que a estrutura e a qualidade do item realmente não eram ruins e seu valor deveria ser mais de 500 moedas de crocodilo de ouro. Mas olhando para sua aparência esfarrapada, Bigode pensou que eles provavelmente tinham roubado esta espada lendária. Então ele deveria lucrar bastante com esses idiotas e então o dono da loja de penhores se virou para o homem que era dono da espada e disse que a espada parecia muito bem forjada. Mas a textura não era suave ao toque, devia ser aço negro de baixa qualidade, e a cor dourada era apenas uma fina folha de ouro. O que não era bom então este velho ofereceu a eles 200 moedas de crocodilo de ouro por esta espada. Gavi pegou sua espada na mão de Emma e disse que estavam indo embora. A garota ficou animada e disse que o herói das virtudes finalmente percebeu que essa espada não poderia ser vendida, mas o homem explicou a ela que aquele velho era apenas um trapaceiro para lidar com um canalha. Você não pode usar métodos de luta normais. Gavi começou um relatório em sua cabeça e depois de 3 segundos o velho gritou pelo irmão dele para não ir embora. Eles podem negociar o preço e ele não é um vigarista. Gavi pensou sobre o fato de que, embora ele não conheça o valor dessa bola, no entanto, quando os compradores se afastam, esta é a maneira mais fácil e eficaz de criar espaço para negociação. Então o dono da loja de penhores os convidou para ir até sua casa e se desculpou. Ele sentou nos sofás macios e quis discutir tudo em detalhes. Ele disse que o preço que ele havia mencionado anteriormente pode não ser o que eles esperavam, então ele queria falar com eles calmamente. Naquele momento ele trouxe alguns biscoitos deliciosos e chá. Emma estava com muita fome e perguntou se era realmente comida grátis. O velho respondeu que, claro que era tudo de graça. E então o velho perguntou ao cavalheiro qual era o seu nome. Gavivi respondeu que não queria perder seu tempo conversando com não profissionais, então é melhor chamar o gerente aqui ou eles vão embora. O velho ficou agitado e disse para eles esperarem alguns minutos para ele voltar. Gavi pensou sobre isso. Então, criando pressão psicológica entre as duas partes, substituindo por alguém mais sênior, tomador de decisões e expandindo continuamente o espaço de preço. O homem observou Emma olhando para aqueles biscoitos com olhos famintos. Ele disse ela não passou fome por 5 dias inteiros. Por que ela não comeria isso? A garota empurrou o prato de biscoitos para longe dela e disse ao herói das virtudes para comer tudo sozinho. Emma então tirou seu pão duro e disse que só comeria isso. Gavi decidiu adivinhar por que ela não queria comer isso. Ela pensa que essa comida foi adquirida vendendo a bola do herói da virtude e como ela é a preceptora sagrada do herói da virtude, se ela comer isso, ela se sentirá culpada. A garota respondeu que eles realmente precisam vender a espada do herói das virtudes. Não é sua arma sagrada. Seu interlocutor respondeu que Emma pode pensar que tudo o que ele está fazendo agora é por dinheiro, mas ela precisa saber que, como herói, ele também precisa fazer planos e agir de acordo com seu estado atual, em vez de agir de acordo com o conteúdo de seu livro sagrado. Naquele momento a garota olhou amorosamente nos olhos dele. Gavi ofereceu para falar e disse que vender a bola agora é apenas uma medida temporária. Como um herói da virtude, ele garante a ela que definitivamente devolverá essa espada. Ele também disse que não pode continuar essa jornada sozinho. Ele quer que ela acredite nele, caminhe ao lado dele e supere as dificuldades com ele. Ele estendeu a mão para ela e perguntou com voz calma se ela aceitava. Emma sorriu e estendeu a mão para ele. Ela concordou com ele e acreditou em suas boas intenções. Assim que eles apertaram as mãos, Emma começou a comer os biscoitos alegremente. Gavi sorriu maliciosamente e pensou que o feito estava feito. Mas isso não era tudo. O homem olhou para a garota e disse que precisaria de sua ajuda. Quando o gerente chegasse, depois de alguns minutos, a porta começou a se abrir e a primeira pessoa a entrar na sala foi um velho. Gavi estava tomando chá e pensando que poderia ser outro velho, mas ainda pretendia negociar um bom preço. Seguindo o velho,
uma pequena e fofa garotinha com orelhas de coelho entrou na sala. Ela cumprimentou Gia e Emma com uma voz incerta e então disse que provavelmente era quem ele queria que ela viesse aqui para negociar o preço. Ela falou sobre como seu tio estava determinado a fazê-la vir, então não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Nesse ponto, Gavi se engasgou com seu chá. Ele apontou o dedo para ela e perguntou ao velho se ele estava certo de que era o gerente de suas lojas de penhores. Não era aquela uma garota coelhinha muito bonita? Emma ficou muito surpresa com quem ela viu e gritou que ela era tão fofa, afinal, e então correu direto para essa garota. A primeira coisa que ela queria fazer era pegar suas orelhas. Ela queria sentir suas orelhas porque queria saber como elas eram. As orelhas de coelho pediram a ela para não fazer isso. Gavi disse a Emma que você não pode se jogar nas orelhas de alguém. É muito rude e desrespeitoso. Ela disse que estava arrependida. É porque aquelas orelhas pareciam muito fofas, então ela não conseguia fazer nada e não conseguia resistir. Então a garota coelhinha suspirou e pensou que parece que este homem é normal. Gavi se virou para Emma e disse a ela para seguir seu exemplo e pediu gentilmente. Nosso herói cumprimentou a bela dama e perguntou se podia olhar para suas orelhas. A garota de cabelos rosa pensou que ele estava ainda mais pervertido e então alguns minutos se passaram. Gavi se desculpou e disse que estava apenas brincando para amenizar o clima antes de voltar ao tópico. Ele queria se apresentar. Gavi disse que era Gordon PW. Ele era o filho de um lorde de uma terra distante. Seu pai era um aristocrata muito rico, mas muito ruim. Ele intimidava e escravizava pessoas em sua região. Ele vivia uma vida incomum. Ele era promíscuo e gastava seu dinheiro e, eventualmente, morreu de doença após a morte de seu pai. Gordon herdou a posição de lorde e se envolveu ainda mais em uma vida de luxo. Felizmente, ele conheceu uma luz que iluminou sua alma, a Senhora Emma. Ela é a mentora sagrada do Templo do Destino. Ela o fez perceber que o materialismo não vale nada. Apenas praticando a bondade e ajudando outros podemos salvar nossas vidas. Então, há 10 anos, ele deixou sua família e começou a aprender a bondade. Ele gastou toda a sua riqueza para ajudar, apontando suas mãos para Emma. Disse que ela era a única que o fez acreditar em virtude. Ela foi a única que o ajudou a recuperar sua consciência. O velho sentiu algo errado ao falar. Ele perguntou ao Sr. Gordon se ele estava vendendo a espada para ajudar pessoas pobres. Gavi respondeu que é claro que ele viu muitas pessoas pobres nesta cidade. Ele espera que o dinheiro da venda desta espada os ajude. A linda senhora com orelhas raivosas se virou para o Sr. Gordon e disse que ele era incrível. E então a garota coelho se apresentou e disse que seu nome é Daka. Ela é uma coelha de pedra e também é gerente desta loja de penhores. Gavi respondeu que, nesse caso, ele gostaria de pedir à Sra. Daka que desse uma avaliação séria e honesta desta espada, que é uma das tesouros de sua família. A garota coelho concordou e aceitou esta espada para um estudo mais aprofundado. Ela examinou a espada de perto, cheirou e depois ouviu e também provou. Gavi neste momento estava pensando que, em qualquer caso, o preço mínimo psicológico que ele havia definido era de 1000 moedas de crocodilo de ouro, mas antes que ele pudesse terminar seu pensamento, Daka disse que ele estava dando 5000 moedas de crocodilo para esta espada. Eles estavam dispostos a dar-lhe esse dinheiro por esta espada. Emma disse que esta é uma espada muito valiosa. É uma arma sagrada exclusiva dos heróis da virtude e o vendedor disse que essa espada não é feita de ferro preto. Por que um preço tão alto antes de vir aqui? Gavi havia estudado o nível de renda nesta cidade. Uma moeda de ouro de crocodilo poderia comprar cerca de 2020 alqueires de arroz. Essa quantidade de arroz poderia alimentar uma pessoa por 60 dias. Então, se 5000 moedas de ouro fossem para comprar sua comida e roupas, eles ainda estariam bem. O velho virou-se para o gerente e disse que agora ele só tem cerca de 5300 moedas de ouro e armazenamento. A garota virou-se para o velho, cujo nome era Hans. Ela disse para ele confiar nela. Hans pensou que estava com medo de que, se eles usassem todas as moedas de ouro, eles iriam à falência. Gavi ouviu isso. Eles mostraram suas cartas tão facilmente. Então, não o culpem por aumentar o preço no início. Ele pensou que a senhorita Daka entenderia seu desejo de fazer algo bom. Então perceberia o valor objetivo desta espada. Mas parece que ele estava errado. Hans virou-se para o Sr. Gordon e disse que ele estava indo longe demais. O gerente da loja de penhores é uma coelha de pedra. Então não havia como ela ter um problema para identificar o metal. Gavivi respondeu que esta espada do Rei da Virtude é um pedaço incomum de metal. É uma arma lendária e tem muito poder. Se o metal vale apenas 5000 moedas de
de ouro, então não contém nenhum menos poder. Gavivi ofereceu o preço mais inesperado para todos. Ele disse que queria conseguir 20.000 moedas de crocodilo de ouro por esta espada. Emma ficou muito surpresa. Hans disse que o homem estava louco. Ele queria jogá-lo na rua, mas Daka concordou. Ela deu a ele um recibo de 20.000 moedas de ouro como prova da dívida. Daka pagaria em 10 dias. Gavi estava pensando que, julgando por sua expressão facial e gestos, ele parece ainda subestimar o valor desta espada, mas se ele continuar aumentando o preço, há uma chance de que a situação seja revertida. Lugares como lojas de penhores e bancos têm uma forte influência no bairro. Se você os pressionar demais, você pode causar problemas desnecessários. E ele já perguntou aos moradores locais e descobriu que não há outra loja de penhores dentro de Mil-Mi. Então esta é a única opção. Se nosso herói permitir que o inimigo morda sua carta de trunfo, há uma chance de que ele nem consiga obter 500.100 moedas de ouro. Nesse caso, a melhor política seria consolidar o resultado das sentenças. Gavi virou-se para Daka e disse que o gerente da loja de penhores parecia sentir da mesma forma sobre seu desejo de salvar pessoas de seus problemas. Nosso herói curvou-se para ela e agradeceu por pensar nas pessoas pobres desta cidade. Finalmente, eles trouxeram 5.000 moedas de ouro e pediram a ele para contá-las. O homem prudente imediatamente pegou o saco de dinheiro e começou a sair. Ele disse que não havia necessidade de contá-las. Ele não tinha dúvidas sobre suas intenções. Até a noite, eles tinham chegado ao hotel mais luxuoso da cidade. Emma virou-se para o bravo herói e perguntou se eles realmente iriam morar aqui. A garota pensou no fato de que este lugar parecia muito caro. Ela nem teria se atrevido a vir aqui antes. Gavi estava indignado que um hotel tão grande nem sequer tivesse um porteiro. Serviço ruim. Naquele momento, ele foi abordado por uma senhora. Ela disse que seu palácio de Jade é o hotel mais luxuoso dentro de um TH 000 milhas. Mas eles nunca serviram os servos. Esta linda senhora de olhos verdes pensou que essas pessoas eram apenas mendigos e ela imediatamente ordenou aos guardas que os jogassem para fora deste estabelecimento imediatamente. 2 guardas enormes se aproximaram deles. Gavi agiu completamente calmo. Ele disse que queria falar com ela como uma pessoa normal, mas em troca recebeu desprezo e desrespeito. Ele então disse que não precisava mais fingir. Ele era um nobre e tinha prova. Imediatamente após essas palavras, os portões do hotel se abriram e muitos servos vieram correndo de lá. Essas pessoas rapidamente começaram a trazer roupas para o hotel e montar várias cabines de troca. Eles imediatamente colocaram. Gia e Emma foram para esses provadores e começaram a trocar de roupa. Emma foi ouvida gritando de um dos provadores, corajosa para que o herói a salvasse porque suas roupas estavam sendo tiradas. Gavi disse a Emma para se acalmar, que fazia parte de salvar o mundo. A dama de cabelos vermelhos, junto com os guardas, não perceberam o que estava acontecendo. Após um minuto, finalmente saíram do provador. Agora, eles pareciam completamente diferentes. O homem e a garota pareciam realmente aristocratas com roupas muito caras. O dono do hotel percebeu que era um serviço especial chamado Flor Nobre. Emma se sentiu um pouco desconfortável em suas roupas caras e estava ainda mais preocupada por ter acabado de ser trocada. Gavi se sentiu ainda mais confiante nessas roupas aristocráticas feitas de materiais caros. Então o dono do hotel começou a se preocupar. Pensou como um serviço especializado em atender a nobres custaria centenas de moedas de ouro por cada peça de roupa. E o preço de um item de luxo poderia ser tão alto quanto 1,000 moedas de crocodilo de ouro. Além do senhor, como mais alguém nesta cidade poderia adquirir esse serviço personalizado? Gavi disse que as roupas eram muito boas. Além de 2,500 moedas de ouro pelas roupas, ele daria 3 moedas de ouro para a pessoa que organizou tudo como bônus. Então essa pessoa disse que era uma honra servir ao Barão Gordon. Se ele não estivesse satisfeito com as roupas, poderia enviar alguém para substituí-las a qualquer momento. Eles com certeza o atenderiam o mais rápido possível. Gavi disse que estava um pouco cansado hoje, então era isso. O fim disso. Seu interlocutor respondeu que o barão deveria descansar bem e se despediu dele. A dama arrogante imediatamente correu até o nosso herói e colocou o braço em volta de sua cintura. Disse que essa garotinha costumava ser cega e pediu ao Barin para não ficar bravo com ela. Gavi agradeceu pelos elogios e disse que queria um quarto melhor e comida. A ruiva disse que organizaria tudo sem problemas. Primeiro, decidiu mostrar-lhe seu quarto. Gavi se virou para Emma e perguntou por que ela estava tão eufórica. Eles deveriam prosseguir. Enquanto isso, Emma ainda estava em choque, pensando que 2 peças de roupa custavam 2,500 moedas de ouro. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. Depois de alguns segundos, entraram no quarto onde iriam ficar.
parecia bastante luxuoso. Emma se aproximou da cama e se perguntou de que material era feita. Era muito macia, como se fosse de algodão. Depois disso, ela quis pular na cama para sentir o quão macia era. A garota estava incrivelmente feliz. Parecia que estava deitada em algodão absorvente, como se estivesse deitada em uma nuvem. Em certo momento, Gavi se sentou ao lado dela e disse que ela estava admirando demais aquela cama. A maciez daquele material era muito pior do que o colchão de molas dele. O homem olhou para a garota e perguntou onde ela costumava dormir antes. A boa senhora lembrou-se dos lugares onde costumava dormir com mais frequência, e teve que dormir no estábulo com os animais. Ela disse que, quando tinha sorte, conseguia dormir na cama de alguém ou no galinheiro e, às vezes, tinha azar e apenas dormia à beira da estrada. Mas dormir à beira da estrada também tem suas vantagens. Você pode olhar as estrelas no céu a noite toda. Quando você olha para cima, suas histórias despertaram as memórias de Gold de seu passado e ele imediatamente afundou em suas lembranças. Era uma vez, quando ele ainda era jovem, Tom se lembrou de como ele e sua irmã tinham que viver em um lixão. Ele se lembrou de como sua irmã estava com muito frio e decidiu dar-lhe suas roupas. Mas ela disse que não precisava de suas roupas e não estava com frio. No entanto, o menino não desistiu. Pensou que a partir de agora ganharia muito dinheiro e construiria uma casa grande só para ela, para sua irmãzinha chamada Shioi. Naquele momento, sua irmãzinha o abraçou e disse que tinha medo de que a casa fosse grande demais para ela sozinha e que seria melhor para ele estar na casa e dormir em algum lugar próximo. Emma continuou falando e disse que, embora ele seja muito diferente do herói das virtudes em sua mente, Emma acha que ele é um homem gentil. Gavi sorriu levemente e disse que está longe de ser um homem gentil. Ela deve estar brincando. Seja protegendo as pessoas ou salvando o mundo, só há um meio mais eficaz. Esse poder não tem limites. Só o dinheiro contém tal poder que pode mudar tudo. Mas algum tempo passou e o homem e a garota foram comer. Uma mesa enorme com muita comida deliciosa os aguardava. Emma olhou para a comida e se virou para o bravo herói e perguntou se podiam gastar o dinheiro da venda da espada do Rei das Virtudes assim. Que desperdício de dinheiro! Seu interlocutor respondeu a ela que sua saliva estava fluindo tanto que faria seu corpo desidratar. Então ele disse a ela para não se preocupar. Tudo fazia parte do seu plano para salvar o mundo. Gavi lembrou que o gerente da loja de penhores e mencionou vagamente que o senhor, ele é provavelmente o senhor que administra este lugar. Tais pessoas são completamente inacessíveis para plebeus, então ele tem que se moldar a um nobre. Uma vez que possa entrar no círculo da aristocracia e ter acesso direto a oportunidades de negócios lucrativas, e esse senhor é seu primeiro trampolim, mas chamar a atenção para si mesmo em um lugar tão remoto e desolado é a maneira mais tola de agir. A melhor coisa a fazer seria realizar grandes. As performances na cidade seriam suficientes para que o próprio senhor viesse até ele antes que a condição econômica desta cidade fosse examinada em detalhes. Depois de pensar sobre isso, Gavi se virou para Emma e disse para ela ir para a cama. Amanhã de manhã eles iriam fazer compras e trocar algumas moedas de ouro por uma denominação menor. Ele ouviu Emma dizer com uma voz grave que estava cheia. Quando olhou para ela, ficou surpreso porque parecia que ela tinha comido demais. Agora vamos para um lugar muito diferente. Este lugar sinistro é chamado de Castelo Naufrágio da Lua. Neste castelo, algo assustador estava acontecendo. Alguém estava cortando carne crua com uma faca no chão. Neste momento, havia um homem assustado. Ele estava se curvando para o chão e muito nervoso. Tudo isso estava acontecendo dentro deste castelo. Na frente do cavaleiro de cabelos verdes estava aquela pessoa muito assustada. Este cavaleiro era um conde chamado Matt. Ele se virou para aquele homem e disse que ele estava ajoelhado por muito tempo e devia estar com fome. Naquele momento, ele estava segurando um garfo com aquele pedaço de carne em suas mãos e disse para aquele homem se aproximar e cheirar aquela carne. Então, o homem assustado disse para o cavalheiro que contasse a ele. No mês passado, ele arrecadou menos de 800 moedas de ouro com os impostos da cidade, mas realmente tentou o seu melhor para coletá-las. As pessoas foram espremidas até que não restasse nada delas. Então, o conde disse para aquele homem se ele realmente queria impedi-lo de usar essa carne para ele o tempo todo. O homem assustado disse que não queria dizer isso e que não estava com fome porque acabará de comer, mas ainda assim não tinha escolha e pegou aquele pedaço de carne e comeu. Então, o conde ordenou que aquele homem se sentasse no chão e disse a ele que esta era carne de búfalo. Este búfalo foi criado no Lago Espelho da Lua por 30 meses. Esta é a melhor carne bovina. Então, ele perguntou se aquele homem gostou. O cavalheiro,
que estava de joelhos, disse que era uma iguaria. Ele nunca tinha comido uma carne tão macia. Depois de suas palavras, o conde imediatamente estalou os dedos. Com esse gesto, ele chamou seu servo. 4 garotas com máscaras nos rostos entraram na sala. Elas trouxeram mais carne também. Toda essa carne não foi colocada na mesa. Então, esse cavalheiro disse que achou essa carne muito saborosa, mas não poderia comer muito dela. O conde disse que percebe que é muito difícil arrecadar 2.000 moedas de ouro em impostos todos os meses. No entanto, ele se lembra que quando era prefeito, ele fez uma promessa a ele. O conde se inclinou para o homem e disse que sabia que ele odiava ser enganado. Como se viu, a cadeira onde o homem com barba grisalha estava sentado estava equipada com uma armadilha que imediatamente prendeu suas pernas e ele não conseguia escapar. Então, o conde disse que se ele pudesse comer este prato em 15 segundos, ele o manteria vivo. Neste momento, ele estava sorrindo maliciosamente e queria dizer-lhe o que aconteceria se ele não conseguisse. O conde pressionou um mecanismo que abriu o chão e havia crocodilos espinhosos blindados abaixo, o que significa que se ele não comesse aquela carne em 15 segundos, ele seria jogado na água com aqueles enormes crocodilos. O senhor disse ao homem para não ter pressa e comer devagar. Então, seus interlocutores gritaram que ele não precisava fazer isso. O mecanismo começou a baixar o homem e ele rapidamente começou a comer a comida para que pudesse comê-la antes de ir para a água. Como o conde esperava, ele não comeu a comida e seria morto pelos dentes dos enormes crocodilos. O conde fingiu estar calmo. Na verdade, ele estava muito bravo. Ele estava falando sobre como um não conseguia arrecadar o imposto mensal de 2.000 moedas de ouro e o outro gastava 25.000 moedas de ouro num piscar de olhos. Como se viu, ele tinha amarrado a menina coelha e ela estava implorando para ele lhe dar outra chance. Ela tentou explicar a ele que esta espada é uma enorme fonte de magia, não pode ser medida em dinheiro. Daka garante isso. O conde pensou em quem era este bom nobre de uma terra distante chamado Gordon PW. Ele estava curioso para saber quem ele realmente era. Enquanto isso, um fré branco estava sentado em seu pescoço. O conde ordenou a seu assistente chamado Sombra Fantasma para descobrir sobre este Gordon. Então, ele se aproximou de Daka e a pegou pelas orelhas e então a chamou de sua coelha ingênua. Ele perguntou se ela sabia que os chamados nobres são na verdade animais elegantes e todas as feras são ferozes e sedentas de sangue. Então como você pode ser gentil? Agora vamos voltar ao nosso herói. Era anoitecer na cidade e todos estavam se preparando para dormir, mas não Gavi. Ele se virou para a garota e disse para ela ser boa e obediente. O homem disse para ela se despir, mas ela disse que não queria fazer isso. Gavi disse que afinal ela mesma tinha dito que era uma mentora sagrada e deveria cumprir todos os desejos do herói. Ela respondeu que poderia concordar com seus outros pedidos, mas não podia concordar com isso. Mas o homem não queria ouvi-la e disse que ela não podia recusar. Ele pegou suas mãos e começou a puxar suas meias para baixo. Como se viu, ele estava fazendo isso para mandá-la para a piscina para se lavar. Todo o quarto estava empestado com o mau cheiro dela e ele tinha aguentado isso o tempo todo. Ele cobriu o nariz e perguntou há quanto tempo ela não tomava um banho de verdade. Emma gritou que não sabia nadar e tinha medo do frio e poderia ver cobras na água. Na verdade, Emma estava muito assustada com suas más experiências de tomar banho em rios e lagos no passado, mas depois de um momento ela descobriu que era raso sim e a água estava quente. Ela se sentiu muito aconchegante. Gavi olhou para ela e pensou como ela nunca teve uma boa vida, assim como Shioi, que apenas vivia na vila que ele comprou para ela naquela época. Emma estava relaxando e aproveitando o mergulho, mas de repente algo tocou sua perna debaixo d'água. Ela sentiu aquele toque e gritou que apenas algo quente e escorregadio havia tocado sua coxa. Um momento depois, a mesma criatura tocou novamente e a assustou. Emma pensou que fosse uma cobra e imediatamente pulou para fora da água, se jogando nos braços de Goya. O homem disse para ela parar de ter medo. Cobras não podem viver em água quente. Olhando de perto, ele viu que parecia haver algo na água. Ouvindo os gritos, o dono do lugar se aproximou deles e disse que não era uma cobra, mas sim uma lesma de fogo. É uma criatura única do carrossel do purgatório. Elas vivem no sudeste desta cidade e seus corpos são completamente quentes. Apenas 5 dessas lesmas podem aquecer uma piscina tão grande a ponto de ferver. Uma é suficiente para aquecer a água até a temperatura mais confortável possível, e elas também não são corrosivas ou tóxicas. Pelo contrário, podem limpar a sujeira nas banheiras. Então é seguro relaxar. Emma perguntou se tudo isso era verdade,
Então a senhora Ruiva respondeu que jamais enganaria seus hóspedes mais honrados. Gia estava pensando sobre o fato de haver uma criatura tão estranha ali. Se eles pudessem levá-la para o seu mundo, então poderia ser usada como fonte para abrir um hotel termal único. Certamente seria muito popular. Há realmente oportunidades de negócios ocultas por toda parte neste outro mundo. Então, o homem disse à garota loira que tinha algo para conversar com a anfitriã e ela deveria tomar um banho e não sair até se lavar. Então ele perguntou se ela entendia. Depois de um tempo, a anfitriã estava servindo taças de vinho. Ela era realmente uma mulher deslumbrante. Ela perguntou ao Sr. Gordon por que ele veio aqui neste momento. Ela estava pensando que finalmente um jovem nobre normal com muito ouro tinha aparecido. Ela deveria aproveitar essa oportunidade para atacá-lo completamente. Depois deixá-lo ser enfeitiçado por ela e incapaz de se libertar e voluntariamente se tornar seu tesouro. Ela pegou a taça de vinho em sua mão e a ofereceu a ele e então pensou em se divertir um pouco. De repente derrubou o vinho e ele se derramou sobre ela. Assim ela queria seduzir esse homem. Naturalmente qualquer homem em seu lugar perderia a cabeça em tal momento e então tudo aconteceria rapidamente do jeito que essa sedutora senhora precisava. Mas isso tudo era em sua cabeça. A realidade era diferente. Gavi pegou a taça de vinho e impediu que ele se derramasse. Então disse que se as roupas molhassem levaria tempo para trocar e ele queria conhecer essa cidade o mais rápido possível. Afinal, tempo é dinheiro. A mulher sensual sorriu e disse que ele era muito ágil. Mas ela percebeu que era diferente do que ela havia imaginado, já que 90% das mulheres que bebiam sozinhas com Gavi derramavam acidentalmente o vinho, o que dava dor de cabeça para Gavi, que valorizava muito o tempo. Então ele era forçado a praticar essa habilidade. Nosso herói decidiu perguntar qual era o nome da senhorita que comandava o lugar. Então sua companheira pensou que o barão parecia ser uma maré lenta e alertou que deveríamos nos aproximar gradualmente. A adorável senhora inclinou a cabeça diante dele e disse que era uma garotinha chamada Lu. Ela era gerente do Palácio de Jade. Gavi respondeu que entendia agora. Então a senhorita Lu começou a contar detalhes sobre essa cidade. Esta cidade é chamada de Cidade do Crocodilo Feroz e é uma cidade costeira na fronteira sudeste do Reino da Baía do Crocodilo. A cidade é cercada por pântanos. Há crocodilos ferozes por toda parte. Então é chamada de Cidade do Crocodilo Feroz. Disse que a família real deste reino começou nesta pequena cidade e gradualmente expandiu-se. Gavi tirou 3 moedas e disse que agora entendia por que usavam crocodilos como símbolo do país, então perguntou se além de crocodilos há alguma especialidade neste país. A senhora de olhos verdes respondeu que se houvesse alguma outra especialidade, era o arroz do pântano processado. Embora o reino do Baía do Crocodilo seja um país pequeno e pouco povoado nas periferias, há vastos fletes de maré dentro de suas fronteiras adequados para o cultivo de arroz do pântano. O arroz do pântano pode ser processado em arroz do pântano processado. Os grãos de arroz processados são 3 vezes maiores do que os grãos de arroz regulares e são mais finos, com um sabor particularmente suave e doce. É o melhor arroz. Também é um alimento que apenas nobres podem desfrutar porque é incrivelmente caro. Gavi ponderou se esse arroz é um alimento que apenas nobres podem desfrutar. Lu respondeu que sim. Dizem que 1 em cada 5 da produção total de arroz processado no Reino da Baía do Crocodilo é fornecido para a família real e para os nobres do país. E os outros 4 em cada 5 são vendidos a preços altos para os príncipes e nobres de outros países. Seu interlocutor perguntou o que então comem as pessoas comuns. A senhora Ruiva respondeu que eles comem alimentos baratos trazidos de países vizinhos. É seco. Mas na cidade do Crocodilo Feroz, a maioria das pessoas não pode nem mesmo pagar o seco e só pode comer farelo de arroz. E a senhora também disse de qualquer forma que todo este país e cidade são terríveis. Gavi ficou em seu lugar e disse que mesmo que as pessoas desta cidade sejam tão ressentidas que só possam comer farelo de arroz, a senhorita Lanu ainda conseguiu abrir um hotel tão luxuoso aqui, presumivelmente. Miss Lanu deve ter excelentes práticas comerciais, certo? A simpática senhora respondeu que, na verdade, a razão pela qual ela decidiu abrir um hotel de luxo em uma cidade tão remota era porque ficava perto do Carrossel do Purgatório. Gavi perguntou se o Carrossel do Purgatório era o lar da lesma de fogo mágica que ela acabará de mencionar. A mulher de olhos verdes respondeu que isso era verdade, mas a criatura verdadeiramente mágica na ilha não era a lesma de fogo. É uma criatura única no Carrossel do Purgatório e também
também a criatura de fogo mais forte conhecida a existir. É uma criatura incrivelmente interessante chamada pássaro-dragão com penas derretidas. Eles habitam os lagos de magnésio em uma cratera de 1000 pés e utilizam a mágica de fogo natural e poderosa que aquece continuamente as veias da terra. Os vulcões ao redor da ilha entram em erupção o ano todo e até o mar ficou quente por causa deles, e cada uma dessas penas contém uma poderosa essência de magia de fogo. Disse que um cajado feito das penas de um pássaro-dragão adulto pode conjurar de 20.000 a 30.000 feitiços de fogo de nível mestre. Gavivi respondeu que, por causa disso, aqueles que desejam obter a pena de pássaro-dragão derretida só podem vir para a cidade dos crocodilos ferozes, a mais próxima do carrossel do purgatório, e seu palácio de Jade é o único decente aqui. Eles só podem escolher ficar aqui, certo? Ela respondeu que isso estava correto, mas não realmente. Havia apenas 2 tipos de pessoas que gostariam de morar aqui. A primeira categoria é um grupo de mercenários que se reportam diretamente à grande família real, já que aderem à família real, eles são os mais generosos. A segunda categoria é uma equipe de aventureiros de alto nível, alguns deles são nobres equilibrados e alguns deles querem aumentar o poder mágico de sua equipe, e tais pessoas geralmente não têm escassez de dinheiro. Mas ela ainda subestimou o perigo do pássaro-dragão com penas derretidas. Mesmo que seja um grupo de mercenários diretamente sob a família real e uma equipe de aventureiros de alto nível enfrentando uma criatura épica como o pássaro-dragão com penas derretidas que vive em grupos, eles também sofreram pesadas perdas. Sua recuperação levou muito tempo, então eles só vêm aqui 2 vezes por ano, e um simples aventureiro não pode se dar ao luxo de morar aqui. O tempo está se esgotando e mal consegue pagar as contas agora. O déficit já ultrapassou 100.000 moedas de ouro. Se isso continuar, o palácio de Jade será penhorado ao senhor local. Gavi ouviu a menção a esse senhor novamente. Ele imediatamente pediu à senhorita Lanu para contar sobre esse senhor. Ele ouviu falar dele algumas vezes na estrada e estava um pouco curioso. Então, a adorável senhora respondeu a ele que não há nada a dizer sobre esse senhor chamado Conde Murdo. Ele é o tio do rei do reino da Baía dos Crocodilos e a cidade dos crocodilos ferozes é um de seus territórios. Então, quando a doce senhora estava lhe contando tudo isso, ela disse que estava tarde e não ousava incomodar o Sr. Gordon a essa hora tardia e desejou-lhe boa noite. Gavi tentou detê-la e descobrir um pouco mais sobre esse cavalheiro, mas sua companheira começou a se afastar, então ela parou de repente e disse que tinha alguns conselhos do Sr. Gordon. Ele deveria tentar não perguntar sobre o Conde Murto na cidade dos crocodilos ferozes e tentar evitar pessoas e coisas conectadas com ele. Caso contrário, ele poderia morrer. Gavi se curvou para a senhorita Lanu e disse a ela que levaria seu conselho em consideração. Então, a adorável senhora saiu e fechou a porta atrás dela, e nosso herói ficou sozinho no quarto. Após a conversa, ele começou a refletir sobre algumas coisas e pensou que tudo isso não é de admirar. E a grande corrida do ouro no oeste da América do Norte começou no início do século XIX. Diamantes de sangue sul-africanos no final do século XX. Quanto mais perigoso o ambiente, mais oportunidades de negócios e lucros enormes existem. O perigo sempre foi o companheiro do dinheiro. Bem, apenas no caso de alguma ação dever ser tomada. Depois desses pensamentos, o homem empreendedor decidiu voltar para Emma e perguntou se ela tinha terminado de tomar banho. Chegando ao quarto com a piscina, Gavivi descobriu que ela tinha desmaiado porque estava muito confortável na banheira. Ela estava tonta. Depois de um tempo, eles foram para seu quarto, onde finalmente poderiam dormir. Emma bebeu algo com grande paixão. Ela obviamente perdeu muita água de seu corpo enquanto estava naquela banheira quente. Depois de beber essa bebida refrescante, ela respirou aliviada. Ela se sentia realmente bem agora. Gavi se virou para ela e disse que, quando se recuperasse, ela deveria lhe dizer quais poderes ele tinha como um herói da virtude. Assim que a menina ouviu isso, ela ficou muito feliz. Ela pensou que, finalmente, o herói da virtude estava se preocupando com suas habilidades. Gavi não entendeu por que ela estava tão animada. Ele realmente disse isso? Emma começou a lhe dizer que, em primeiro lugar, estava escrito nos ensinamentos do Templo do Destino que quando o mundo estava prestes a enfrentar uma crise de extinção, 5 heróis podiam ser convocados de outro mundo, como o herói da virtude, cortesia, retidão, sabedoria e fé. A menina fofa levantou um livro sobre sua cabeça e disse que, então, cada herói tem um mentor sagrado que é responsável por seus prêmios e treinamento, bem como seu próprio guia sagrado e seus vários sistemas de habilidades. Desde que os heróis ganhassem essa experiência passo a passo de acordo com as entradas e seus guias sagrados, eles seriam capazes de continuar a induzir e aumentar suas respectivas habilidades. Eventualmente,
Os 5 bravos embarcariam no caminho de um encontro fatal e trabalhariam juntos para salvar o mundo. Gavi questionou novamente as meninas. Então o que ele poderia fazer afinal? Mas Emma respondeu que não sabia. O homem gritou que depois de uma jornada tão longa para convocá-lo, ela não deveria saber de alguma forma o mentor sagrado? A garota de cabelos loiros respondeu que o primeiro capítulo do livro Guia da Virtude Sagrada trata de salvar 100 pessoas que estão sofrendo, e então ele pode obter a aprovação da espada do Rei da Virtude, a arma sagrada da virtude. Quanto à habilidade que ele obterá após aprender a aprovação, não diz nada sobre isso. A garota leu tudo isso do livro que estava segurando. O homem arrancou o livro de sua mão e disse que olharia o final do livro ele mesmo. Assim que nosso herói tentou virar a página, ele não conseguiu. Ele tentou mais e mais. Mas esse livro é como pedra. A garota respondeu que este livro guia sagrado é um livro selado pelo poder divino. Você deve primeiro ganhar experiência na ordem de seus capítulos para desbloquear e abrir o próximo capítulo. Não pode ser aberto pela força bruta. Após algumas tentativas, ele percebeu que não podia fazer isso, então decidiu que parece que eles precisam recuperar a espada o mais rápido possível. Mas a tarefa de salvar 100 pessoas que estão sofrendo é muito estúpida, porque ele é um capitalista. Como capitalista, ele é a personificação do capital e o capital tem apenas uma função: usar o valor excedente como alimento para aumentar constantemente seu valor. Então, por que esse templo da perdição foi transformado nele? Um herói da virtude pelo bom vento? Mas a senhora simpática colocou a mão em seu ombro e disse que tudo bem. Embora ele não tenha agido de acordo com o guia de virtude sagrado e não pôde obter imediatamente as habilidades do herói principal da virtude, no entanto, como uma mentora santa, ela dominou a técnica de cura e a técnica de contratação, então ela protegeria o herói. Gavi de repente teve uma realização súbita. Ele percebeu que ela podia curar e contratar, e então ele olhou nos olhos da garota e disse: "Posso usar sua técnica de contrato entre pessoas e objetos?" Emma disse sim. Gavi perguntou-se: uma vez assinado o contrato, a pessoa poderia convocar objetos a qualquer momento e em qualquer lugar? Emma respondeu que sim. E os itens, depois que o contrato é assinado, serão armazenados em seu mar de consciência. Gia perguntou o que significa o mar de consciência. A garota respondeu que é um espaço espiritual único do Brave escolhido, que pode ser entendido como um cofre de armazenamento portátil invisível. Está conectado à sua consciência e, com a ajuda de sua consciência, ele pode recuperar o item armazenado nele à vontade. Seu interlocutor perguntou quanto seu mar de consciência pode armazenar. A garota respondeu que depende do poder contido no contrato. Se o contrato for feito com uma arma sagrada lendária, como a espada do Rei da Virtude, o herói não poderá mais armazenar mais itens em seu mar de consciência. Gavi sorriu e disse que, se for um contrato com moedas de ouro, quantas podem ser armazenadas? Emma respondeu que itens sem poder mágico, como moedas de ouro, provavelmente poderiam ser armazenados por centenas de milhões. Gavi ficou muito feliz em ouvir isso. Ele imediatamente pegou a mão da garota e disse que era urgente fazer um contrato. Emma se virou para o Sr. Herói e disse que ele parecia estar brincando. O espaço no mar da consciência é muito valioso. Será que é muito desperdício usá-lo para dinheiro? Gavi disse com um tom sério que esse dinheiro é o capital inicial para salvar o mundo e depende dessas moedas de ouro se a espada do Rei da Virtude pode ser resgatada ou não. Então esse dinheiro deve ser mantido em um lugar seguro. Emma respondeu que entendia agora. Depois de contar tudo a ele, ela pegou uma faca e se aproximou do Sr. Herói. Ela disse que poderiam começar a fazer isso agora mesmo. Há milhares de moedas de ouro aqui afinal de contas. Gavi perguntou se ela queria dizer que queria que ele salpicasse seu sangue em todas essas mais de 2.000 moedas de ouro antes de enviá-las para o mar da consciência. Emma respondeu que sim. Ele tinha entendido certo, e era exatamente o que deveria ser feito. O homem a olhou nos olhos. Ele estava visivelmente nervoso e perguntou à garota se ela estava certa de que poderia curar. A garota de cabelos loiros respondeu que tinha certeza. Então Gavi começou a fazê-lo, mas antes que ele pudesse terminar, a garota respondeu que, no entanto, sua técnica de cura só pode curar feridas, mas não pode repor sangue. Então, se o Sr. Herói perder muito sangue, não há nada que ela possa fazer a respeito. Gavi respondeu temerosamente que, se houver magia neste mundo, deve haver uma poção de restauração de sangue. Seu interlocutor respondeu que, claro, há uma poção de restauração de sangue, mas é uma coisa muito luxuosa. Uma pequena garrafa custa dezenas de moedas de ouro. Em uma cidade tão pequena,
É improvável que ele encontre uma única garrafa. Gavi começou a ponderar novamente. Ele percebeu que precisava aplicar o sangue no objeto do contrato. Ele repetiu isso várias vezes em sua cabeça por alguns segundos. Pensando, ele bateu as mãos na mesa e disse que sabia como fazer um contrato eficaz. Primeiro, você precisa encontrar uma tigela para segurar todas as moedas de ouro e pegar água nela. Então despejar todas as moedas de ouro nela e, finalmente, ele cortou sua palma e deixou as moléculas de sangue dissolverem completamente na água e penetrar em cada moeda de ouro. Enquanto ele estava falando sobre isso, eu pensei que esperava que ele apresentasse uma ideia engenhosa. E foi exatamente o que ele fez, mas a garota naquele momento em que ele cortou a mão disse que estava muito tonta com a visão do sangue. Ao mesmo tempo, ela desmaiou. Geoi percebeu que foi um erro. Ele percebeu que isso ia ser difícil e imediatamente pegou bandagens e começou a reenfaixar seu braço ensanguentado. A garota estava deitada inconsciente e o homem começou a acordá-la. Ele disse que ela era Santa Mentora. Ela realmente quer que o herói morra tentando acordá-la? O homem deu um tapa no rosto de Emma, mas ela não acordou. Ele colocou o dedo sobre a boca dela e realmente percebeu que ela não parecia estar respirando. E então ela começou a engolir avidamente. Ele pensou que parecia que ela estava desmaiando por asfixia. Geoi percebeu que se isso continuasse ela poderia apenas adormecer para sempre. Ele decidiu fazer boca a boca. Ele era uma pessoa bastante versátil e ele poderia fazer muitas coisas. Ele levantou a cabeça dela e segurando o queixo dela com sua mão ensanguentada ele começou a fazer o que ele tinha que fazer. Depois de alguns momentos, a garota finalmente começou a acordar. Ela não entendia por que seus lábios estavam tão quentes e quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela ficou muito surpresa. Gavi viu que ela finalmente estava acordada e então ele disse a Emma para parar o sangramento rapidamente. Emma pulou e afastou o homem dela. Ela pediu ao senhor para não fazer isso. Suas bochechas coraram. Ela disse que concordou muito. Templo do Destino. A Santa Mentora não tem permissão para fazer tais coisas a um herói. Gavi gritou que ninguém quer fazer tais coisas a ela. Ele fez para acordá-la e parar o sangramento. Se ela acordasse um pouco mais tarde, ele teria sido um cadáver agora. Depois de um tempo, quando as coisas melhoraram, o homem e a menina chegaram a uma mesa e ele colocou sua mão ferida sobre a mesa. Emma imediatamente começou a usar seu poder para curar a ferida. Gavi ficou muito surpreso que realmente havia magia neste mundo que poderia curar feridas instantaneamente. Ele moveu seu braço e percebeu que sua ferida finalmente estava curada. Ele pensou que se ele pudesse trazê-la de volta para o seu mundo ele definitivamente poderia ficar rico no campo da medicina. Se houver poucas pessoas neste mundo que possuem esse tipo de cura, muito dinheiro neste mundo também parece que esta pequena menina pode ser persuadida. Gavi agradeceu a Emma e disse que o próximo passo era aplicar a técnica do contrato a ele e as moedas de ouro. Emma ficou feliz que finalmente suas habilidades estavam sendo úteis e ela disse ao senhor herói para olhar para ela. A bela senhora começou a usar sua magia e a ler palavras desconhecidas para o nosso herói. Depois de terminar de fazer isso, ela disse que o contrato está feito. Essas coisas estarão para sempre ligadas ao herói das virtudes. Neste momento, eles estavam em algum espaço completamente diferente. Gavi assistiu ao contrato sendo feito e tudo parecia muito incrível, mas de repente ele sentiu como se sua alma estivesse sendo puxada bruscamente por alguém. Ele estava agora em um espaço completamente diferente onde ele era completamente pequeno diante de uma enorme dama demoníaca que o segurava em seus braços como uma criança. Neste momento, ele olhou para suas mãos que começaram a brilhar intensamente. Parecia-lhe que sua alma foi preenchida instantaneamente e o que é mais, ele realmente podia sentir a existência de cada moeda de ouro. Quando tudo terminou, Emma perguntou ao senhor herói se ele estava bem. Gavi disse a ela para não se preocupar e ele nunca se sentiu melhor em seu mundo. Embora ele tivesse centenas de bilhões de ativos, eles eram sempre apenas cadeias de dados para ele e agora essas moedas de ouro são como a carne e o sangue que compõem seu corpo e ele se sente como se tivesse realmente se fundido com ele. Ele retoma sua avaliação anterior deste lugar. Gavi começou a amar este mundo. Ele disse que este mundo é realmente bonito e então nossos heróis foram para a cama e agora era manhã. Gavi começou a acordar sua companheira. Enquanto isso, a adorável garota estava dormindo muito profundamente. Eu nunca dormi em um apartamento tão luxuoso antes. Gavi gritou que era hora de levantar e ela estava dormindo como um porco. O homem decidiu usar este método novamente. Então,
Ele imediatamente trouxe um croissant para o quarto. Parecia ser a única maneira de acordá-la. Ela cheirou a comida como um gato e então imediatamente abriu a boca e deu uma rápida mordida no croissant junto com a mão do homem. Gavi sentiu muita dor quando ela quase mordeu todos os seus dedos. Finalmente, Emma acordou e perguntou ao Sr. Herói o que eles iriam fazer hoje. Gavi pensou sobre o fato de que na noite passada a dona da terra tinha lembrado ele que esta cidade é muito segura para mim. Então, eles iriam comprar defesa pessoal ou remédios. Mas antes, ele disse à garota para não comer enquanto falava, o mesmo mau hábito que sua irmã chamada Shaer tinha, que a anfitriã era uma pessoa muito agradável. Gavi, como ele havia comprado um lote de poções de restauração de sangue de alta qualidade na densa movimentação da cidade, apenas ontem, o vendedor então disse ao nosso herói para esperar um pouco e começou a ir a algum lugar. Ele pensou que à primeira vista, esse traje e rosto indicavam que essa pessoa era um nobre viajante, um tipo de pessoa que gasta dinheiro como água. Ele pensou que hoje poderia fazer uma fortuna. Depois de um tempo, ele voltou e trouxe um conjunto de 3 frascos por apenas 5 moedas de ouro por frasco, um preço baixo para pagar. Gavi disse que era realmente barato, mas neste momento ele estava pensando. Então, o vendedor disse que este remédio para o sangue é um dos remédios essenciais para casa, viagem e aventura, e também disse se ele fosse seu primeiro cliente hoje e o vendedor lhe desse mais um desconto. 30 frascos de remédio de qualidade para recuperação de sangue lhe custariam 45 moedas de ouro. O vendedor disse que traria mais desses bens agora. O mestre não tem com o que se preocupar. Nosso herói sorriu e disse que se isso realmente for um medicamento de qualidade para a recuperação de sangue, o preço é realmente pequeno, mas definitivamente há algo errado aqui. Nosso herói olhou nos olhos do vendedor e perguntou, e se não for assim? O vendedor olhou para o comprador e disse que não sabia o que ele queria dizer. Gavivi tirou um frasco do bolso e disse que o processo de produção de um remédio de restauração de sangue é extremamente complicado e trabalhoso. Ele colocou este frasco na mesa e disse que além disso, ao armazenar e transportar, é fácil levar a perdas que levam a uma diminuição na qualidade e o preço da medicina de restauração de sangue de qualidade diferente varia muito. Neste momento Gavi abriu seu frasco. Mas o caminho para determinar a qualidade do remédio de recuperação de sangue é muito simples. Nosso herói começou a despejar a poção de sua garrafa em outra e vice-versa e disse que quanto mais brilhante a cor da poção de restauração de sangue, melhor qualidade e vice-versa. Quanto menor a qualidade, mais opaca a cor. O vendedor percebeu que estava sendo descoberto. Gia ofereceu para conversar e disse para esconder as poções inferiores. Ele usava deliberadamente um elegante frasco de cristal vermelho sangue como um recipiente, fazendo as poções parecerem vermelhas brilhantes. Além disso, a validade da poção de recuperação de sangue é principalmente cerca de 1 ano, se exceder 1 ano. Então quanto mais o tempo passa, pior será o efeito de recuperação de sangue. Além disso, as poções de recuperação de sangue com sangue vencido emitirão um forte odor de sangue e para esconder o cheiro de sangue ele deliberadamente colocou um fumante na frente do balcão para resumir a poção de recuperação de sangue vencida e de baixa qualidade que ele vende pode não ter metade do efeito de um medicamento de recuperação de sangue normal. Gavi pegou o vendedor pelas roupas e disse que como ele se atreve a abrir uma loja para vender produtos tão inferiores. Então esse vendedor perguntou ao nosso herói por que ele era um nobre e sabia tanto sobre medicamentos de recuperação de sangue. Neste momento Gavi estava pensando sobre o medicamento de recuperação de sangue e ele tinha consultado especificamente com Emma e a senhora antes de vir aqui, mas o vendedor respondeu que independentemente de ele ser um comprador ou um vendedor conduzindo uma pesquisa completa sobre o produto era um requisito básico no comércio comercial. Depois de Gavi explicar ao vendedor o que ele estava errado, ele também soltou suas roupas e disse que todos os seus métodos são truques baratos, mercenários enganados e aventureiros ou são descendentes de uma grande família real ou são uma equipe famosa de aventureiros. Eles não o deixariam simplesmente ir depois de descobrir quem esse homem realmente é e a razão pela qual ele ainda ousa fazer isso. Se o nosso herói não estiver enganado é porque ele quer fugir com o dinheiro. Fez muito dinheiro esta temporada de caça às penas. O vendedor gritou que não queria isso. Ele pagou impostos suficientes por 2 meses. Se isso continuasse ele apenas morreria. Então ele caiu de joelhos e implorou ao senhor para apenas deixá-lo ir. Gavi jogou uma bolsa de dinheiro perto do vendedor e disse que se ele pudesse oferecer produtos que o satisfizessem
fizessem então as 30 moedas de ouro seriam dele, mas se não então Gavi pegaria sua vida para si. Disse isso com uma voz ameaçadora. O vendedor estava muito animado e disse que entendeu tudo e agora ele iria arranjar tudo da melhor maneira possível. Alguns minutos depois a mesa estava cheia das melhores poções que ele tinha em sua loja. O vendedor virou-se para meu senhor e disse que desta vez era tudo autêntico e todos os produtos eram de alta qualidade e ele podia verificar. Gavi respondeu a ele que não havia necessidade disso, ele apenas fingiria vir aqui pela primeira vez. O vendedor sorriu e disse que o valor desses medicamentos totalizava 120 moedas de ouro, mas o senhor deve perceber que se ele desse menos do que isso o vendedor iria à falência. Gavi respondeu que seu objetivo é comprar coisas. Uma falsa paga por 10 e 30 moedas de ouro já estão bem acima do valor desses medicamentos, então ele não perderá dinheiro. A propósito, acho que precisamos esclarecer esse ponto. A China tem uma lei de compensação, uma falsa paga por 3 e uma falsa paga por 10, e como este é aparentemente um produto alimentício, a compensação deve ser 10 vezes o valor. O homem em roupas caras perguntou talvez ele devesse falar com o pequeno Merto e pediu a ele para pagar. O vendedor neste momento estava muito assustado. Ele pensou se ele realmente poderia chamar Merto de bebê, ele realmente poderia chamar esse demônio, que ele deve ter um relacionamento muito próximo com isso e deve ser um nobre pervertido. O vendedor já tinha levantado as mãos. A montanha disse que não há necessidade de fazer isso e deixar que o senhor leve tudo que ele tem. Gavi disse que também levaria esses produtos de baixa qualidade para que o vendedor não os usasse para prejudicar outro, então ele os confiscaria também. Emma pensou que o herói da virtude estava pensando nos outros. O vendedor começou a chorar e Emma foi até ele e disse que ele não deveria mais mentir. Gavi pensou em ir à loja de armas e equipamentos para ver a mercadoria lá. Talvez nosso herói, quase em todos os lugares, tentasse enganar, mas ele era muito difícil de enganar e nosso herói simplesmente superou todos com quem ele veio. Em uma das lojas, o dono até decidiu se enforcar porque nossos heróis o roubaram tão impiedosamente. Emma perguntou ao mestre por que eles estavam dispostos a vender coisas a eles a um preço tão baixo logo após conversar com ele. Depois que ela lhe fez esta pergunta, ela viu que Gavi estava chorando por alguma razão. Ela perguntou o que havia acontecido com ele. Ele deve estar feliz porque eu não entendo por que ele deveria chorar. Seu interlocutor disse a ela que porque ele não coloca esses métodos de marketing primitivos e simples em vergonha há muito tempo, mesmo a limitação deles que eles acham que é inteligente parece tão desajeitada e fofa para ele. Emma não entendeu nada, mas provavelmente também a faria chorar. Quando as forças dos dois lados não estão na mesma posição, mesmo que o homem que está em uma posição absolutamente esmagadora vença, ele não ficará feliz. Pelo contrário, ficará triste por causa da patética fraqueza do oponente. Talvez seja como a solidão de Deus. Como Gavi e Emma estavam caminhando pela rua da cidade, Gavi estava olhando ao redor e pensando no fato de que esta cidade tinha sofrido muito com o Conde Mito. Emma percebeu que havia um grupo de pessoas reunidas em um lugar e algo estava claramente acontecendo. Eles foram até a multidão para ver o que estava acontecendo e viram que um dos guardas havia agarrado um homem e o jogou no chão. Ao lado dele estava outro homem de armadura dizendo que esse moleque atrevido se atreveu a comprar comida debaixo do nariz dele. Ele deve estar doente de viver. Então, aquele homem pegou o acusado e disse que da cidade de crocodilos ferozes para a cidade de tráfego intenso, você só pode comprar comida nas lojas oficiais de grãos. Há muito tempo é uma lei inflexível. Este pequeno cara não entende isso? Então, o jovem perguntou qual era a ideia oficial. Eles nem podem comprar meio quilo de arroz por 60 moedas de cobre. Eles não podem pagar. Quando o homem arrogante chamou aqueles que não podem pagar de pobres e disse que se eles não puderem pagar a comida oficial, então deixe-os morrer de fome. Mas aqueles que se atreverem a comprar comida particular devem ser severamente punidos. Esta também é a regra por um para avisar os outros. Mesmo uma criança não é uma exceção. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.